Meus nobres, nobríssimos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Arsênicos. Espero que vocês estejam bem, tá certo? E agradeço mais uma vez por aqui terem passado. Meus nobres, hoje eu gostaria de conversar um pouco sobre uma música que eu ouvi alguns dias atrás, não lembro mais onde, mas que me chamou bastante atenção. O nome da música é Rita e o cantor Thierry. Ou intérprete, não sei exatamente, mas enfim, não vem ao caso. Por que eu estou falando sobre essa música? Deixa eu primeiro dar um contexto, né? Eu acredito que a arte, de uma maneira geral, ela pode desempenhar diferentes funções em diferentes momentos. Uma das funções da arte, ao meu ver, é moldar a própria sociedade. A partir do momento em que começa a se transmitir informações, em que começa a transmitir mensagens diretas ou indiretas, isso pode entrar no cérebro, na mente do indivíduo, de modo que sem que ele perceba ou percebendo, o comportamento vai mudando. Na minha vida, uma coisa que eu acho que causou bastante impacto, por exemplo, foi quando os Mamonas Assassinas apareceram na televisão. Na época, eu era um adolescente, eu tinha lá por volta dos meus 12, 13 anos, e para mim foi um choque ouvir músicas com palavrões. Até então não era uma coisa que a gente via de maneira tão clara, tão aberta assim, pelo menos não fazia parte do meu universo. E aí começou a se ventilar aquelas músicas no rádio e tudo mais, e era engraçado, era um tom engraçado, era um tipo de música que não tinha hate, né? Acho que eu, pelo menos, não sabia ou não sei de nenhuma pessoa sequer que diga eu não gostava, não gosto de Mamonas Assassinas. Mas enfim, houve a transformação, ao meu ver negativa, tá? Eu acho que a questão da etiqueta social se perdeu um pouco e evitar falar palavrões em meios sociais, existe um motivo lógico para isso, né? Não é necessariamente o ponto aqui, mas a questão transforma. Eu acho que uma outra função da música é mostrar o que está se passando com a sociedade. E infelizmente essa música do Thierry eu acho que cumpre bem esse papel, né? Então acho que vale a pena a gente dar uma olhada na música. Eu coloquei aqui, dei um pause aqui na música, enfim, de fundo, para ajudar um pouco na concentração. A música diz assim: sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Ô Rita, volta desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Ó Rita, não me deixa. Volta, Rita, que eu retiro a queixa. Perceba, é até um pouco engraçado a maneira que eu falei, né? Porque penso, não sei, não cheguei a fazer nenhuma pesquisa sobre as intenções, né, do autor da música, mas eu fico na dúvida entre ele ter vivenciado algo assim, eu conheci alguém, levar isso um pouco mais a sério, satirizar, eu realmente não sei. Mas enfim, a minha análise informal sobre a música permeia aqui em basicamente 4 pontos que eu preparei para esse vídeo. Anulação de si mesmo. Desculpar não é se submeter ao mal. Desgramada, né? Consciência da toxicidade da relação. E no bem-estar coletivo, o incentivo, né? Evitar o incentivo à impunidade criminal. Primeiro ponto, anulação de si mesmo, eu penso da seguinte forma. Já falamos aí em 2 vídeos, né, sobre saúde mental. E quando eu falei sobre o que não é saúde mental, quer dizer, sintomas da falta da saúde mental ou de uma saúde mental ruim,
é o excesso de apego. Devo ter falado em outras palavras, né? Mas essa questão de a paixão, ela pode ser complicada, porque isso pode ser um sinal de dependência emocional. E, infelizmente, pode ser confundida com amor. Vemos um casal que está muito apegado e às vezes há problemas. De repente a mulher ela acaba fazendo escândalos e humilhando o cara publicamente. Ou o cara também acaba perdendo aí, sendo destemperado e às vezes está num ponto tão extremo que até publicamente acaba agredindo a mulher, por exemplo. E algumas pessoas caem no erro de achar que, poxa, mas eles se amam tanto que mesmo tendo esses problemas, olha só, eles estão juntos. É complicado. É complicado porque, assim, eu acredito que o amor, ele vem junto com alguns outros valores. E eu acho que ficar fazendo mal, agredindo, punindo, humilhando, isso não me parecem sinais de quem ama, tá? Só que aí temos uma faca de dois gumes. Por um lado, temos a pessoa que agride, só que por outro lado, temos a pessoa que aceita. Então, por isso que eu falo aqui anulação de si mesmo. Geralmente, uma pessoa que está sendo humilhada, anulada na relação, ela faz isso porque ela se permite. E de uma certa forma até acha que precisa. Razões para isso existem várias, né? Até um outro vídeo seria válido para falar um pouco mais sobre. Mas a questão é, o camarada aqui, ele está se anulando. Quer dizer, a mulher aparentemente faz tudo de ruim com ele e ele permite. Segundo, é enfatizado aqui, é pedido para a mulher voltar. O camarada fala que ele perdoa a facada. Ele, enfim, que vai retirar a queixa, no sentido de que ele já foi na delegacia, né? Mas assim, se arrependeu, porque a dependência que ele tem por aquela mulher é muito grande. Desgramada, esse ponto aqui eu achei bastante interessante. Como nordestino, eu já fiz muitas vezes o uso desse termo, desgramada, que eu não sei exatamente qual a origem semântica, mas pelo menos na minha terra usamos isso como maneira de... É como se quiséssemos chamar alguém de desgraçado, mas numa intensidade muito menor, né? Até um pouco mais cômica e tal, mas assim, ou sujeito, ou sujeita, né? Mas essa palavra aqui no texto, ela me denuncia uma coisa que ao meu ver é interessante. A consciência de que tem alguma coisa errada. Por mais que haja o pedido para voltar, por mais que haja insatisfação e tudo mais, mas lá no fundo ele sabe que essa relação faz mal para ele. Isso é o que me dá a entender quando eu leio essa palavra desgramada no meio do texto, tá? E por fim, a questão do bem-estar coletivo. Se você é uma pessoa que pensa na questão do coletivo, na questão do bem-estar do seu próximo, não quero imputar aqui peso para ninguém, mas é um ponto que é relevante se falar. Acaba sendo um problema de utilidade pública também, né? Um problema social, porque pessoas acabam sendo agredidas e acabam achando que está tudo bem. Ah, não, mas se a mulher faz isso é porque ama demais e tal. Faz parte. Não, não faz parte. Uma atitude dessa, de agredir com arma branca, é crime. É crime. E, como um crime, deve ser punido, né? Então, assim, eu acho importante enfatizar isso porque eu acho que ao redor do mundo, constantemente, existem novos irmãozinhos aí que depois de passar por problemas sérios, começam a pensar que realmente tem alguma coisa muito errada, mas não sabem o que é. E aí começam a fazer pesquisas e acabam descobrindo, né, que realmente existe uma coisa muito errada na sua relação. E isso para as pessoas que têm uma relação que é muito ruim. Não precisa aqui ficar enfatizando que existem relações boas e relações ruins. Se você entende, se você está feliz com a sua relação, maravilha, que assim continue, né? Que vocês, no caso, continuem, você e a sua mulher. Mas, de outra forma, em se vendo esse tipo de problema, eu acho que é bom pelo menos investigar um pouquinho. Que pode ser que tenha alguma coisa errada, não só com a relação, mas também com você, né?
Eu acho que por trás de uma relação tóxica, a dois, existem duas pessoas que têm problemas tóxicos por dentro, né? E cabe a nós procurar resolver os nossos próprios problemas e não querer resolver o problema do outro, tá? Eu acho que esse ponto é muito importante. Por fim, eu resolvi usar aqui 2 dedos de minha criatividade e eu resolvi refazer a música, né? Deu o título da música Tchau Rita. Até pensei em cantar, gravei alguma coisa, mas enfim, eu acho que a gente deixa só aqui na questão da letra, que é o que mais importa mesmo, tá bom? E a paródia que eu fiz pra música é assim: sua ausência me fez bem, ainda mais depois de sua traição. Minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Sua ausência ainda me dói, mas isso é só questão de tempo. O fedor do seu cigarro e desse seu álcool nojento. Rita, eu desculpo, mas não volto mais. Oh Rita, vá embora réu primária. Vá embora responder pela facada. Oh Rita, mas até que eu sou grato, pois sem você ainda seria Blue Pilsaço. Meus nobres, eu acho que aqui eu já posso fechar e voltar a música, né? Havia esquecido de deixar a música aqui de fundo. Mas, enfim, mesmo tendo sido com um tom assim mais engraçado e tudo mais, eu sei que existem pessoas, e eu até conheço, né? Às vezes a gente ouve falar de uma pessoa ou de outra e tal, que passa por um problema assim ou assado, no mundo virtual ou no mundo real. Então, se você não faz parte desse problema, dou graças a Deus por isso, que assim você continue independente do seu status, que você continue bem. Se você conhece alguém que passa por esse tipo de problema, eu acho que poderia ser interessante assim ter o mínimo de empatia. Se você se acha confiante o suficiente para ouvir a pessoa, para pelo menos deixar a pessoa desabafar, isso pode ser uma coisa boa, né? Não gosto, por mais bizarro que pareça, mas assim, eu não gosto de dar conselhos e falar para a pessoa vá, não vá, fique, não fique, porque cada um é responsável pelos seus próprios atos. E eu não quero me responsabilizar pelos atos da vida de ninguém, né? Mas é isso, eu acho que quando você ouve uma pessoa desabafar sobre esses problemas, existe um efeito bacana, que é o efeito da pessoa estar ouvindo a si própria. E com isso ela pode ter aí um estalo de mente, pensar, opa, tem alguma coisa realmente errado e eu tenho culpa nisso. Culpa no sentido de responsabilidade. Porque, como dizem os mais antigos, quando um não quer, dois não brigam. Uma relação só se sustenta com a vontade plena de ambos. Em tese é assim, né? E se você porventura está se vendo numa situação dessa, meu amigo, eu te peço que você reflita bastante, eu te peço que você procure fazer um histórico, que você procure realmente entender todo o contexto e de repente até entender de onde vem isso e tal. Porque se lá na frente você decide sair de uma relação dessa, você pode sair preparado, né? De diferentes formas. Você pode sair preparado emocionalmente, de modo que você não saia de uma relação para depois querer voltar para essa mesma relação. Ou de modo que você não saia dessa relação e depois acabe pulando para outra relação igual ou pior, o que infelizmente acontece, problemas não resolvidos, só empurrados. Ou que você até se prepare também judicialmente. Infelizmente, existem pessoas que têm atitudes muito cruéis e quando percebem que estão perdendo o poder sobre outro, acabam inclusive querendo gerar um mal muito grande na forma de depor, de denunciar. Então, se você estiver preparado também judicialmente, acho que pode ser uma coisa boa. A mim isso não compete, compete aí mais a um advogado, né? Mas é isso. De tudo, com tudo e por tudo, espero que você esteja bem, tá bom? Espero que eu possa ter contribuído de uma certa forma aí, tá bom? Na sua vida. Fica bem, muita paz e a gente se fala. Valeu, meus nobres.